Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8h31, nosso horário de sempre. Quartou e eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo então para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 6 de março. Abro agora para você o nosso cardápio de notícias. Receita Federal detalha novas regras do imposto de renda nesta quarta-feira. As entregas começam no próximo dia 15. Temporal provoca alagamentos em São Paulo. Uma pessoa está desaparecida. Resultados da super terça colocam Donald Trump e Joe Biden como favoritos para a corrida presidencial. Nicolás Maduro, líder da Venezuela, tira do ar TV alemã, que classificou como nazista. A gente te conta aí tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A Receita Federal vai detalhar hoje as novas regras para a declaração do imposto de renda. A entrega do documento começa aí no próximo dia 15 e segue até o dia 31 de maio. O programa para entrega da declaração só será liberado no mesmo dia de abertura do prazo de entrega, ou seja, dia 15. Deve fazer a declaração do imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima, gente, de R$ 28.559. Lembrando que no ano passado, quem entregou a declaração pré-preenchida e solicitou o pagamento da restituição via Pix entrou na fila de prioridade para receber a restituição, o que pode aí se repetir neste ano e é isso que a gente espera. Além do prazo, outra coisa que não deve ser alterada é o calendário da restituição. A restituição do imposto de renda deve ser feita em 5 lotes, entre maio e setembro deste ano. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem ouviu nesta terça-feira 3 especialistas que acompanham de perto a situação que atingiu 5 bairros de Maceió e culminou com o colapso da mina 18, abaixo da Lagoa Mundaú, em dezembro de 2023. O Senado Federal realizou a primeira sessão para ouvir o depoimento de pessoas que foram convocadas a dar informações sobre a tragédia ambiental provocada pela extração de salgema em Maceió pela mineradora Braskem. Foram ouvidos o engenheiro Abel Galindo, que teria sido um dos primeiros profissionais a alertar sobre a possibilidade de um desabamento de uma das minas da Braskem, o ecologista e morador da região afetada, José Geraldo Marques, e Natália de Almeida, professora da Universidade Federal de Alagoas. A professora realizou pesquisa para identificar as dimensões econômicas e sociais da situação em Maceió. Só para vocês terem ideia da dimensão do alcance desse desastre socioambiental, foram ao todo 40 escolas fechadas, 12 unidades de saúde, 2 parques, 4 praças, uma quadra de futebol, 2 campos de futebol e um cemitério. E aí, esse quadro, né, para mostrar a vocês esse impacto, a gente tem 40 escolas fechadas. A gente não está aqui trazendo nada, nenhum dado sobre a educação, que inclusive eu acho que é prioritário realizar estudos para analisar o impacto sobre esses nossos estudantes. Mas imagine, para onde essas crianças foram? Os 3 depoentes convocados nesta terça falaram sobre os impactos da extração do salgema ao meio ambiente e à vida da população na região. Segundo os depoentes, cerca de 57 mil pessoas tiveram que sair de casa e fazer um deslocamento forçado, a maioria em meio à pandemia, para deixar a região que estava sofrendo o afundamento de solo. Eles afirmaram ainda que as indenizações pagas às famílias não foram suficientes para bancar mudanças e adquirir imóveis de mesmo padrão em outras regiões. O relator da CPI da Braskem é o senador Rogério Carvalho e o presidente é o senador Omar Aziz. Nesta quarta-feira, os senadores voltam a se reunir para colher o depoimento do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e ouvir também um geólogo aposentado da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, a CPRM. A CPI da Braskem tem até o dia 22 de maio para concluir os trabalhos. E nas próximas semanas, os senadores devem visitar o local afetado pelo afundamento de solo em Maceió. Um requerimento para ouvir o diretor da Braskem também já foi aprovado. Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo nesta terça-feira, causando alagamentos nas zonas norte, leste, sul e no centro. E deixou uma pessoa desaparecida. A capital ficou em estado de atenção.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, o alerta para alagamentos na cidade de São Paulo deixou de vigorar por volta das 8h30 da noite. Até esse horário foram registrados 36 pontos de alagamento na capital, sendo que 17 foram intransitáveis. Os bairros do Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Mariana e a região central foram os locais mais atingidos. Carros ficaram submersos e os bombeiros foram chamados para resgatar pessoas pelos tetos de automóveis. Na Zona Leste, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a queda de 2 pessoas em um córrego no Jardim Lourdes. Uma mulher foi socorrida por populares e levada ao pronto-socorro Júlio Tupi. A outra pessoa não havia sido localizada. Entre os maiores índices registrados pelo CGE, o medidor da Sé apontou 95,8 milímetros de chuva. Já o de Santana Tucuruvi apontou 66,8 milímetros de chuva. A água invadiu a obra da linha 6 Laranja do metrô e causou um alagamento entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda, que teve a circulação de trens interrompida. O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, permaneceu aberto para pousos e decolagens, mas operou por instrumentos devido à chuva. Pelo menos 7 voos foram alterados para outros aeroportos por decisão das companhias aéreas. E um foi cancelado, segundo informações da concessionária responsável pela gestão de Congonhas. A chuva também causou alagamentos em Caieiras, na Grande São Paulo, e carros ficaram submersos. Choveu 68 milímetros em apenas 2 horas. De acordo com o CGE da Defesa Civil do Estado, a média climatológica de chuva do mês de março no município é de 200 milímetros. Seguimos ao vivo, agora 8h38, para falar sobre um tema em decisão em Brasília, que é o projeto de lei complementar do governo federal, que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativo. O objetivo é garantir que a classe tenha mais direitos, como contribuição, direito ao INSS e a um pagamento mínimo por hora. Mas na prática, você sabe o que está em jogo? Para entender melhor o que está sendo decidido no Congresso Nacional, trazemos esse assunto para a nossa entrevista de hoje. Bom, recebo agora o advogado especializado em direito previdenciário, Luiz Almeida. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela, bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, representantes da categoria chegaram a usar a seguinte frase sobre o PL em tramitação: a gente garantiu o mínimo. Gostaria que o senhor nos explicasse quais foram os avanços contemplados e se são de fato benéficos. Bom, é importante a gente ressaltar primeiro que isso ainda é um projeto de lei e o que passou foi um corpo que vai agora para o Congresso para ver como que vai ser aprovado. Nesse primeiro momento, o que a gente conseguiu e que a gente analisou foi que o garantido foi o mínimo por hora de R$ 32,09. O que quer dizer isso? Eles pegaram o salário mínimo e garantiram a divisão do valor por hora para esses trabalhadores, o que não existia antes. Então, acho que quando ele falou que eles garantiram o mínimo, foi nesse sentido, né? Além disso, também a gente viu a possibilidade do recolhimento de 7,5% para o INSS, para a aposentadoria e para os benefícios, né? A contribuição previdenciária, além da obrigação da contribuição das empresas também em 20% dos valores pagos. Então, esse mínimo, eu acredito que seja benéfico, sim, para a categoria. Sobre os profissionais do delivery, que a princípio não foram incluídos nessa primeira proposta, como fica a situação deles e por que essa distinção? Na verdade, esse projeto regulamentou apenas os trabalhadores sobre 4 rodas. Então, os motociclistas ficaram de fora. Inclusive, existem algumas regiões em que algumas empresas operam com o aplicativo de transporte por moto. A gente vai ter que aguardar um pouco para ver como que vai ser essa regulamentação. Houveram até algumas empresas citadas nominalmente, né, pelo nosso ministro, mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer com relação a isso. Tá certo. Bom, estamos falando de um regime de trabalhador autônomo por plataforma. Quais os prós e os contras? Podemos estar diante aí de uma decisão que venha a ter impactos negativos no regime CLT, por exemplo? Eu acho que com relação à CLT a gente não vai ter um impacto negativo. Eu acredito que o problema vai estar mais nas questões financeiras mesmo, porque isso vai ter um custo, vai aumentar o custo para essas empresas. Eu entendo que em alguns casos específicos pode vir até a inviabilizar esse tipo de trabalho e diminuir a quantidade de trabalhadores que vão estar nessas plataformas, porque alguém vai pagar essa conta, né?
sejam os trabalhadores, sejam as pessoas que irão consumir ou as empresas. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente pode ter algum tipo de problema sim, porque o custo com certeza vai aumentar. Pois é, o que era para ser uma coisa benéfica, às vezes vai ter aí uns efeitinhos colaterais não tão agradáveis. E a gente ainda, claro, vai acompanhar de perto todo esse desenrolar. Conversamos com o advogado especializado em direito previdenciário, Luiz Almeida. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, até logo. Até mais. Bom, gente, São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. A decisão do governo paulista ocorreu por um motivo alarmante. Foram confirmados 300 casos da doença para cada grupo de 100 mil habitantes. Só nessa semana, quem traz para a gente agora os detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. A decisão foi tomada após São Paulo atingir 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o estado já registra mais de 138 mil casos confirmados e 31 mortes pela doença, segundo dados do painel de controle da Secretaria Estadual da Saúde. O decreto de emergência permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com mais agilidade e sem necessidade de licitação, como, por exemplo, a aquisição de insumos ou a contratação de pessoas, além de ter aporte do Ministério da Saúde. O governo informou que pretende ampliar o número de equipamentos de fumacê e disse já ter mapeado quais hospitais e unidades de saúde que conseguem ampliar o atendimento. Sobre a vacina contra a dengue, no dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante nesse primeiro momento para a vacinação do público-alvo entre 10 e 14 anos de idade. E entre eles, só 11 ficam no estado de São Paulo: Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. E esses municípios deram início à vacinação a partir do dia 19 de fevereiro. E a preocupação em torno da doença se estende a outros países da América Latina. A Argentina, por exemplo, já registra mais de 7 mil casos nesse ano. No Paraguai e Peru, o número de casos também vem aumentando, assim como em algumas áreas da América Central e Caribe. Em fevereiro, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico sobre o aumento do número de casos de dengue nas Américas, enfatizando a necessidade de retomar ações de controle interrompidas durante a pandemia da Covid-19. Bom, gente, a nível nacional, o índice de letalidade dos casos graves de dengue aqui no Brasil é de 2,99%. O número é a proporção da quantidade de pessoas que morreram pela doença em relação à de pessoas infectadas pelo mosquito. Veja a seguir, resultados da super terça colocam Trump e Biden como favoritos para a corrida presidencial. Falamos também de Nicolás Maduro, líder da Venezuela, que chegou a tirar do ar uma TV alemã após uma reportagem sobre a corrupção no país. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quarta-feira para você. Comprar a casa própria está cada vez mais difícil. O preço médio do imóvel superou a inflação em 12 meses. De todas as capitais brasileiras pesquisadas, Vitória, no Espírito Santo, é a que tem o metro quadrado mais caro. Vamos ver. O preço médio da casa própria no Brasil subiu 5,31% nos últimos 12 meses, apesar da queda de quase 4% no IGPM, que é o principal indicador da inflação imobiliária. Segundo o levantamento Fipesap, a cidade de Maceió, em Alagoas, apresentou a maior alta no período, pouco mais de 15%, seguida por Goiânia, em Goiás, com 14,29% de aumento
aumento médio. E na outra ponta está a cidade do Rio de Janeiro, com o menor reajuste, 1,36%, portanto, abaixo da inflação. No Brasil, o preço médio do metro quadrado residencial ficou em R$ 8.791. A capital com maior valor médio é Vitória, no Espírito Santo, onde o metro quadrado ficou em R$ 11.110. E entre as não capitais, os municípios de maior valor estão em Santa Catarina, que são Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. O índice Fipesap acompanha a valorização dos preços dos imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. Vamos agora de destaque internacional. A América viveu ontem um dia importante para a corrida presidencial. Cidadãos de 16 territórios foram às urnas para escolher os pré-candidatos que irão concorrer à Casa Branca em novembro. Donald Trump terminou o dia com vitória na maioria dos estados em disputa durante a super terça, em que milhões de americanos votam para definir os candidatos à presidência no Partido Democrata e Republicano. O ex-presidente superou com folga a rival Nikki Haley, com resultados positivos na maioria dos 15 estados em disputas primárias, de acordo com projeções da imprensa. Trump sequer mencionou o adversário no discurso da vitória e parece se interessar apenas no duelo contra Joe Biden em novembro. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Eles chamam de super terça por um motivo, essa foi grande. E os especialistas me dizem que nunca houve outra como essa, nunca houve algo tão conclusivo. Foi uma noite incrível, um dia incrível e um período incrível na história do nosso país. Foi um período triste de muitas maneiras, mas acho que vai ser inspirador porque vamos fazer algo que, francamente, ninguém foi capaz de fazer por muito tempo. Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, só venceu no estado de Vermont. Os delegados do Partido Republicano vão participar da Convenção Nacional, que vai designar o candidato da legenda para as eleições. Apesar das vitórias, Trump se viu obrigado a expandir a base eleitoral, uma missão que não se anuncia fácil. Os votos dos simpatizantes são insuficientes para vencer em alguns estados que vão decidir os resultados das eleições. O martelo foi batido. As eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas em 28 de julho. Isso segundo o que ficou acordado entre governo e oposição em uma mesa de negociação. Primeiro, eleições ou eleição presidencial del 2024. Primeiro, a eleição presidencial de 2024 em 28 de julho deste ano. Presente ano. Segundo, em segundo lugar, convocar o processo eleitoral hoje, 5 de março. 5 de março. Terceiro, jornada especial de registro. Terceiro, dia especial do recenseamento eleitoral nacional e internacional, de 18 de março a 16 de abril. De março a el 16 de abril. O período para inscrever os candidatos será de 21 a 25 de março. As datas foram alcançadas dentro do acordado entre governo e oposição em uma mesa de negociação. Espera-se que o presidente Nicolás Maduro busque a reeleição para um novo mandato de 6 anos, apesar de o político socialista ainda não ter formalizado sua candidatura. A ex-deputada liberal Maria Corina Machado venceu as primárias da principal coalizão opositora, a Plataforma Unitária. Mas o Tribunal Supremo de Justiça ratificou em 26 de janeiro sua inabilitação política. Apesar disso, Maria Corina insiste em suas aspirações de concorrer. Após a confirmação da inabilitação da opositora, os Estados Unidos anunciaram que reativariam suas sanções contra o petróleo, o gás e o ouro da Venezuela, que haviam sido flexibilizadas depois dos acordos para a realização de eleições. E por falar no presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele chamou de nazista um canal de notícias alemão após a exibição de uma reportagem sobre a corrupção no país caribenho. O líder chavista afirmou que veículos internacionais realizam uma campanha midiática contra o país, uma acusação habitual. E outros meios, entre eles um meio nazi da Alemanha, DW. Entre eles, uma mídia nazista da Alemanha, DW, Deutsche Welle, uma mídia nazista DW. Ela tem uma campanha dizendo que todos os crimes que são cometidos no mundo hoje são cometidos por venezuelanos. Todos os crimes que se cometem no mundo hoje, os cometem venezolanos.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa denunciou na rede social X que o sinal do canal saiu do ar em 2 das principais operadoras de cabo locais. O diretor da emissora alemã, Peter Limburg, pediu em um comunicado ao governo venezuelano que restaure a distribuição do canal o mais rápido possível, acrescentando que o cancelamento da distribuição da DW é um grave ataque à liberdade das pessoas na Venezuela para se informarem de forma independente. A DW publicou uma reportagem sobre corrupção que acusa políticos de alto escalão na Venezuela de estarem envolvidos com tráfico de drogas, mineração ilegal e extorsão. A Venezuela se aproxima de uma eleição presidencial, na qual Maduro aparece como candidato natural do chavismo à reeleição. O pleito foi marcado para 28 de julho. Bom, gente, para encerrar, vamos para um lugar onde a temperatura fica abaixo de 0, só para espiar de longe. Vamos usar então a tecnologia para ver a situação em Helsinki, capital finlandesa. A cidade, gente, fica ao sul do país, na região da Península do Golfo da Finlândia. Podemos ver aí imagens do porto da região, com prédios bastante característicos e água congelada por todo o seu entorno. A gente vê aí no fundinho da imagem, mais aqui na direita, você vê aí essa água um pouquinho congelada. Deixe destaque que você, se você gosta de frio, se você se interessa em ver a neve, a Finlândia é sim uma ótima pedida para você. E é com essas imagens que a gente encerra o jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das informações em destaque da manhã dessa quarta-feira. Não perca!